Começamos com o professor Maurício, que é psicólogo, doutor em antropologia, pós-doutor, e vai participar também desse evento, que é um evento interessante, que é Caldeirada Comunicação e Cultura, que é do curso de comunicação da Faculdade de Comunicação da UFPA. Maurício, boa tarde, viu? Obrigado, Renata. Prazer voltar aqui. Prazer nosso. Olha só, o seu tema hoje, você já vai participar de uma mesa, né? Que é a mesa de abertura. Isso. O tema é Imagens, Identidades e Alteridade, algumas contribuições da psicanálise. E eu vi aqui, e vi também que você trouxe, que você vai usar o filme que é Encontros e Desencontros, que aquele filme é a tradução em português, né? Encontros e Desencontros do inglês para o português, que é um filme interessantíssimo e que ele fala muito, entre outras coisas, fala muito, eu acho que, da questão da solidão e da dificuldade de você, num país que você não domina o idioma, você se comunicar, né? Então, fala muito sobre isso. Essa é uma percepção bem rasa de quem assistiu ao filme e tal. Mas eu queria saber por que você escolheu esse filme e como é que vai ser a sua abordagem em relação a ele e o teu tema. Certo. Bom, antes de mais nada eu queria agradecer o convite, estar aqui de volta, participar com vocês, o Hernani também, que é um parceiro de longa data, muitos trabalhos juntos na UFPA. Agradeço também lá todo o pessoal a organização, né? Lá do Caldeirada, né? Professora Rosali. A Rosali, super gentil, então também a oportunidade de voltar numa mesa hoje à noite com o Fábio Castro, que é um colega também, enfim, com a Kátia. Então, enfim, após os agradecimentos, basicamente, Renata, é assim, a minha maior preocupação foi, a partir do convite da Rosali, não ser, digamos assim, chato para o público de comunicação, né? Então, assim, eu pensei muito, ok, é maravilhoso é maravilhosa essa possibilidade de falar a partir de diferentes abordagens. Então, o Hernani, por exemplo, do ponto de vista da filosofia, eles convidarem alguém que trate da psicanálise, enfim, num evento que é de comunicação. A Kátia, que já acho que vai tratar de algo mais... política. Já é cientista política, né? Isso. Então, eu acho isso ótimo também, trabalho com essa perspectiva da diversidade entre áreas e etc. Só que isso pode trazer, digamos assim, uma armadilha, qual seja, que é aquela de você acabar se tornando muito técnico, ou falando de coisas muito daquela sua área e acabar se tornando um pouco chato para pessoas que sejam de outra área específica. Né? Então, a partir disso e a partir do tema, que é essa questão das imagens, das identidades, eu optei, então, por usar como exemplo um filme, né? Eu agradeço até uma colega sua aqui, amiga minha também, a Daniele Franco, que é debatedora aqui. A Dani, nós somos amigos também, então ela sugeriu, ela conhece um trabalho meu, um artigo que eu escrevi sobre esse filme. Por que tu não fala? Uma boa, tá aí, eu topo. Então, o filme, ele funciona como uma espécie de exemplo do que eu quero dizer, né? Assim, tentar transformar o verbo em carne, digamos assim, pelo filme. E o filme vai te ajudar a fazer essa abordagem, como você disse, mais palatável, digamos assim, né? Para não ficar enfadonho, enfim. Exatamente. Então, assim, se tu me permites uma pequena propaganda, claro. A última vez que eu estive aqui contigo e com os telespectadores foi para falar desse livro aqui, ano passado, né? Foi o livro que eu lancei... Deixa eu mostrar aqui de novo, ele sempre é bom, né? Foi o livro que eu lancei pela editora da Universidade de São Paulo, ano passado. Eu tive, inclusive, o prazer do Hernani estar lá na... O Hernani está em todas, né? Que bom, né? Então, assim, tive prazer de estar na mesa comigo do lançamento do livro. E, assim, por que eu trouxe o livro? Não é só para fazer a propaganda do livro, é porque o que eu vou falar hoje é um desdobramento de um pedaço desse livro, claro. Que esse livro envolveu a questão da alteridade, né? Então, eu pensei aí esse conceito de alteridade a partir dos pontos de vista do antropólogo e do psicanalista. Que é um conceito também muito específico que seria bacana você explicar um pouquinho, né? A alteridade acho que acaba ficando muito na academia e tal, aí é interessante falar disso. Então, a alteridade tem a ver com essa questão da prática das diferenças, o lidar com as diferenças, né? Então, envolve essa dimensão de expectativas sobre o outro, trocas, envolve preconceitos, né? Enfim, e o que me interessou nesse livro aí foi, na época, poder discutir, digamos assim, esse outro pensado como estrangeiro, que está fora, a partir de um ponto de vista mais antropológico, e o outro que está dentro.
a partir da hipótese do inconsciente da psicanálise, né? Tá aí porque esse filme tem... Exatamente. Encaixa direitinho. Isso, aí então, o filme, então, eu escrevi a partir desse trabalho aqui. Não sei se você quer mostrar o filme, Mostro, precisa sim, claro. também? Não. Não sei, de repente as pessoas Porque não eu conhecem, acho que foi o único filme, um dos poucos que a Sofia Coppola dirigiu, não é isso? Esse foi o primeiro Né, filme, eu Rani? acho que ela dirigiu. Ou o primeiro, depois mais uns dois, né? Mas isso. Olha só, gente, tá aqui. Encontros e Desencontros. Esse filme é de 2003, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro de 2004, ganhou também alguns Globos de Ouro. Mas voltando para a tua pergunta, Renato, só para não alongar muito, assim, o que eu acho que esse filme se torna interessante para o que eu vou falar hoje, é porque, assim, eu centrei a minha análise dessa questão da alteridade, do respeito às diferenças, etc., a partir de um texto específico do Freud. Isso, Hernani sabe muito bem, isso pode ser pensado de várias maneiras. Então, assim, pensar o tema da alteridade, mesmo que você restrinja só a Freud, isso sem falar em outros autores. Se fôssemos partir por Lacan, teria, por exemplo, um texto clássico do Estádio do Espelho, que daria para falar sobre isso também. Mas, assim, você pode, mesmo dentro de Freud, isso poderia ser pensado a partir do texto do Narcisismo, Introdução ao Narcisismo. E esse é um texto interessante, por quê? Porque, eu vou até comentar isso hoje à noite, porque nesse texto fica muito claro para o Freud a relação entre imagem e constituição do eu, né? Então, ou seja, como a criança, o narcisismo, que o Freud chama de narcisismo primário da criança, é constituído a partir da imagem que seus pais cuidadores têm dela, né? Expectativas sobre essa criança, né? E, ao mesmo tempo, outra coisa muito interessante desse texto, que tem a ver com essa discussão, é que para o Freud, uma saída possível, né, do chamado complexo de Édipo, se daria também a partir de imagens. Porque você essa entrada da pessoa no universo da cultura mais ampla, digamos assim, se daria a partir da filiação a ideais de eu, que o Freud chama de ideais de eu. Ou seja, o que lhe faz bem sucedido, o que lhe faz bem aceito socialmente, coisas que têm a ver com a nossa necessidade, a nossa própria necessidade de amor, de aceitação, né? Então, veja como há também imagens aí, porque há imagens construídas acerca do que seja ser uma pessoa bem-sucedida ou bem aceita, etc. E isso dá uma ponte interessante para discussões contemporâneas sobre o que seja ser bem-sucedido hoje, 15 minutos de fama, sei lá o quê. Essas coisas. A entrada que eu vou dar para pensar isso na palestra de hoje não é a partir desse texto. Um outro que valeria a pena citar seria o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud. É muito interessante também porque a partir dessa vinculação a ideais de eu e das imagens representadas por esses ideais de eu, o Freud aponta como as pessoas podem se filiar, por exemplo, a sistemas fascistas, né, ou a políticas de variadas espécies, né, a partir da filiação a um líder, figuras carismáticas de liderança que representariam, encarnariam as imagens de ideais de eu, entendeu? Então tem muito a ver essa discussão com imagens, então por isso eu fiquei feliz pelo convite da Rosalie. Ok, o que eu vou falar então tem a ver com um terceiro texto do Freud, que é um texto que existe uma primeira tradução para ele, que seria o estranho, que não é uma tradução muito apropriada, porque o estranho diz respeito mais a esse outro que você pode ver, que você pode delimitar, né? Esse outro mais, o outro como estrangeiro, mais antropológico, digamos assim. Então, uma outra tradução possível para das Unheimlich, que seria o que não é familiar, né? Seria o inquietante, que é a tradução que eu usei para trabalhar aqui. Então, nesse texto inquietante, o Freud ele parte de um tema, aí faz uma ponte muito interessante com um trabalho do Hernani sobre estética, e o Hernani conhece bem esse texto também, está trabalhando na nossa pós-graduação, somos colegas, né, de pós-graduação, ele está ministrando um curso em cima desse texto exatamente, porque o Freud se propõe a falar de estética ele abre o texto falando de estética, mas não de uma estética qualquer, né? De uma estética do grotesco, digamos assim. Então não é aquela estética do belo, assim, é uma estética, ele se propõe a pensar
o que é que há de fascinante, e o termo fascinante aí é interessante, né? O que é que há de fascínio e fascismo, inclusive, né? O que há de fascinante ou de atraente no grotesco? Por exemplo, por que a gente paga para assistir um filme como Invocação do Mal? Sei lá, O Exorcista. Por que a gente paga para assistir esses filmes? Por que a gente consome livros de suspense, de terror, etc.? Então, por que é que a gente consome essas sensações de angústia? Então, Freud pensa isso daí. Então, para pensar essa questão, ele vai explorar, então... Eu adoraria saber por quê. Então, vou tentar te contar bem, assim, de maneira breve. Porque como eu gosto desses filmes. Então, eu também. Não à toa, né? A gente se entrega. Pois é, a né? gente acaba se entregando. Nossa, nem de graça. Então, assim, a hipótese central... Eu quero aprender a ser romântico. Eu tenho que ver outros filmes. Só para assim, resumir, basicamente o Freud propõe uma ideia central no texto dele, que é assim, o que nos causa angústia ou essa sensação de desassossego aí que as obras de arte proporcionam, seria algo que não é algo que você nunca viu, algo estranho por natureza, mas sim algo que um dia foi muito familiar e que apenas foi reprimido, foi alijado da consciência. Então eu fiquei com mais medo ainda. É um estranho familiar, digamos assim, né? Então, assim, Será que então temos no subconsciente essas imagens assim mais sombrias, né? Eu já ia fazer essa pergunta. Então, essa é uma das hipóteses centrais do Freud, que o que nos atrai nisso daí não é exatamente um grotesco que está fora, mas sim algo que te remete a algo que está dentro. Como este outro te remete ao que está dentro, né? E a hipótese complementar para o Freud aí é que a nossa vida psíquica, nosso aparelho psíquico, ele funcionaria a partir de um excesso de sentido. Um excesso de sentido que tem a ver com a noção de pulsão, né? Que a nossa capacidade de simbolizar, de representar, poderia não dar conta. Então, isso, onde a obra de arte lida com isso? Hernani estuda isso também. Por exemplo, nos filmes, nos livros, etc., que apresentam aquela sensação de falta de delimitação entre o que é sonho e o que é realidade, por exemplo. Aquilo que está acontecendo é um sonho ou é realidade? Aquilo é uma vivência mesmo? Se você for ver, vários filmes, vários livros de suspense lidam com isso. Com essa sensação, né, de não estar nem aqui nem lá, uma espécie de um limbo aí. Outro tema que o Freud até cita como exemplo lá é o duplo, né? E o duplo, o que é? Essa confusão de pessoas e personagens num filme. Vou te dar um exemplo razoavelmente recente, aquele filme O Homem Duplicado. Já vi, é ótimo. Então, é um dos filmes, né, Rani? Dentre tantos outros, desde o Vampiro do Carl Dreyer já aparecia essa temática, né? Então, assim, muitos filmes lidam com essa temática do duplo. Aquele ali sou eu, é um outro sou eu, entende? Então, esse tipo de falta de outro, né? Parece que não é você. Isso está no cotidiano também, né? Essas eu lembro que uma vez você veio aqui, das muitas que você já viu, ainda bem, você falou um pouquinho disso também, dessa questão de por que a gente gosta de certos filmes e temas e livros e tal, que é mais ou menos o que você estava falando, e não gosta tanto de outros, ou se identifica, né, com um personagem e tal. Eu lembro que você falou um pouquinho disso aqui. Agora, saindo um pouquinho do campo da arte, mas ainda assim permanecendo no campo dessas percepções do que a gente sente quando a gente lida com o grotesco, com esse outro que a nós é uma experiência que causa um certo desgosto, um estranhamento. Queria saber se esse tipo de pensamento ele podia também ajudar a gente a fazer uma análise do que a gente vê hoje em relação à imagem midiática da morte, a imagem midiática do pavor, do medo, que a gente pode ver em tantos programas que existem por aí, desde o programa policial até o programa de reconstituição de crimes, enfim, são imagens que nos constrangem, mas que causam certo fascínio e são exploradas há muito tempo pela mídia. Só que a Gisele, você também queria fazer alguma pergunta nesse sentido, né? Era mais ou menos isso. Como é essa relação, né? Relação, né, da gente querer
ver, por exemplo, eu adoro assistir um programa policial, né? As tragédias do dia, o que está ali acontecendo. Que é mais ou menos o que o Cortez está Isso. falando. E não só Mas na mídia, não- mas no cotidiano mesmo de uso de imagens, de acidentes que a gente vê na rua, tantas pessoas Isso. ali em volta Que só param, filmando, isso. trocando por WhatsApp imagens Porque do a grotesco. gente tem atração por isso. Exatamente. Né? Então, é curiosa a tua pergunta, porque um dos exemplos que o Freud dá, exatamente nesse texto do Inquietante, é a relação com a morte. Com a morte, que é fundamental. A morte Exato. para o Freud é pensada como um exemplo de algo que nos remete a esse excesso de sentido que a gente não consegue dar conta, simbolizar, representar psiquicamente, dar conta mesmo, né? Então, exatamente por isso, a morte para o Freud também seria inquietante, porque ela representa o limite do sentido, né? O limite da representação que há depois da morte. Mas a gente, Pra onde mas nós nós, vamos? mas nós Vamos. Eu acho também gosta, que nesse sentido a gente cinema gosta joga com disso. isso. É aí uma pergunta que eu faço, né, a vocês. A gente gosta disso, no caso, como o Cortez falou, desses programas e tal, não que eu gosto, mas enfim, muita gente gosta, claro, de ver acidente de carro e até na rua as pessoas param realmente para ver, curiosas e tal. Ou eu, no caso, que gosto de filme de terror, de suspense e tarará, porque seria uma forma de encarar a morte meio desviada, seria isso? Uma maneira de eu não dou conta de pensar na morte, isso talvez me leve a pensar, seria mais ou menos isso ou não? Eu entendi errado. Qual é essa relação com a morte? Professor Hernani, professor Maurício, ajudem a gente, nesse caso específico. Quer Eu acho, comentar? eu acho que é um pouco isso, não é? Quer dizer, nós temos que, de algum modo, dar conta da morte. Como é que cada um de nós vai dar conta da morte? Do ponto de vista psicanalítico, isso depende muito do trajeto e da trajetória da singularidade de cada um. Claro. Né? Para isso serve a análise. Quer dizer, se bastassem as nossas explicações aqui, a gente estava tirando o pão com manteiga e café dos nossos amigos que são verdade. psicanalistas. Quer dizer, como cada um de nós vai, então, elaborar, vivendo alguma coisa que você não viveu ainda. Esse é o nosso drama. Isso é aquilo que a gente pode chamar do trágico da existência, do qual a psicanálise vai também ser uma das formas de se pensar. Mas essa é uma questão. Quer dizer, a morte nos coloca uma questão que é uma questão absolutamente diferente de qualquer outra. Ou seja, nós só podemos pensar na morte sem estar mortos. Claro. Então, A Ninguém morte sabe do como- outro, nesse sentido, pode Exatamente. ser atraente. Né? Então, a morte do outro... Me leva né? a levar Exatamente, ela em é. conta, um contato com ela, mas não é a minha, Agora- é a do outro. Agora, por Mas outro tem uma lado... outra, só te complementar, Hernani, que uma outra maneira que tu também conheces bem muito, eu acho interessante de pensar esse problema, é lembrar que a psicanálise nos fala o tempo todo que nós somos constituídos por sexualidade e violência. Sim. Que é isso que às vezes parece que outras abordagens da psicologia querem negar. E a psicanálise se torna um tanto, parece pessimista. Então é que eu até brinco com isso em sala de aula, que matam o Freud todo ano, né? A psicanálise não serve para nada, o Freud está obsoleto. Eu ia perguntar isso daqui a por que pouquinho pra será, você. né, que isso acontece? Talvez porque a psicanálise fale de coisas que às vezes a gente não quer lembrar. Não, porque eu estava lendo uma entrevista recente, o repórter fez essa pergunta para o entrevistado, lógico, se a psicanálise realmente está ultrapassada, digamos assim, até a neurociência veio cumprir esse papel, Pois é, né? né? Que é exatamente o que você falou, que volta e meia matam aí a psicanálise e o Freud, né? E os, Exato, e os e os psicanalistas, outros, os né? psicanalistas, Ao né? mesmo tempo Exato. também até a gente viu um tempo atrás uma matéria de comprovações da neurociência de coisas que o Freud falou 100 anos atrás, embora, lembro até de um comentário teu sobre isso, quem disse que a gente precisa dessas comprovações. Né? Nós Enfim. estudamos a psicanálise. Mas enfim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Felipe. Não sei também se Respondeu, tu... Cortez? Eu acho que respondeu. Eu queria só estender, se a gente tiver um pouquinho de tempo, porque eu acho que esse Tem pensamento tempo, sim. sobre a arte também está na base do pensamento religioso, de certa forma. E é uma projeção desse outro que a gente não compreende, né? Lógico. Essa experiência que a gente não percebe. Exato. O discurso da religião tenta, enfim, nos apresentar uma possibilidade, né, uma possibilidade de enfrentarmos esse enigma. Lidar com esse grande drama humano. Exatamente. Que é o outro.
Que é a morte. A morte, A o morte, o outro, limite, a a outro. finitude, É. a decrepitude. E Tudo isso. lidar com o outro, que é essa questão da convivência que também é tão difícil, né? Quer dizer, disso você vai falar também de alguma Exato. forma. É, Como é é o que você vai filme. abordar esse... Então, exatamente. Já que você vai falar da agradeço alteridade, a né? ponte que Isso. tu me deste, Renata. Exatamente, esse é o ponto. Então, o filme me interessa porque no pensamento do Freud, tu tens muito, isso é interessante, é muito legal estar ao lado do Hernani, que é filósofo, então entra uma discussão muito interessante aí sobre a própria noção de modernidade. Porque assim, um dos eixos da chamada modernidade é a noção de indivíduo, né? O indivíduo indiviso, né? Que não é dividido, né? Então, nesse sentido, o pensamento a partir do pensamento freudiano é muito interessante porque o Freud, embora um filho da modernidade, ou seja, a psicanálise não existiria se não existisse o indivíduo. Sem o indivíduo não existiria o interesse em entender o que passa aqui dentro. Verdade. Por outro lado, e isso é muito interessante, a psicanálise funcionou e continua funcionando com uma grande crítica da modernidade. Exatamente porque a psicanálise pensa um sujeito descentrado. Ela faz a crítica a esse indivíduo que é pautado em ideais como racionalidade, ele é centrado, ele é autocoerente. No momento em que você fala de um inconsciente, você fala de um eu dividido, cindido. Claro. Né? Então, tem aí uma crítica muito interessante da psicanálise à filosofia, né? E isso aparece, sobremaneira, nesse texto do Inquietante, aparece no filme. Né? Por que aparece no filme? Porque a partir dessa reflexão, ou dessa ideia de uma identidade que não é mais só minha, ela é descentrada, se ela é descentrada, ela é relacional, portanto. Então, o filme trata, como tu mesma assististe e colocaste ainda agora, o filme o tempo inteiro, se a gente for pegar... é que eu também não quero estragar tudo que eu vou falar hoje à noite, senão vai estragar a surpresa. Mas, assim, uma coisa... já só assim, um teaser, assim, né? É que tem a ver com o próprio título que tu mencionaste. O título em inglês é Lost in Translation, que foi traduzido diferente para o português. Aí, Encontros e desencontros que não tem nada a ver. Então, só que aí, isso eu até falo aqui, porque translation em inglês tem a ver com tradução, mas também tem a ver com traslado, passagem. Então, tem uma relação entre tradução e traslado, mobilidade. Sim, como em alemão também. Né? Então, o filme lida muito com isso, essa tradução de mim a partir do traslado pelo outro. Os dois personagens principais do filme têm várias diferenças. Ela é uma mocinha, né? E ele é um cara de meia idade, só que um tio, né? Só que ao mesmo tempo, e olha só, os dois se encontram numa terra estrangeira. E nessa terra estrangeira, falando uma outra língua, e a partir das suas diferenças, eles vão tentar entrar em contato com os outros de si mesmos. Então, esse encontro com o outro, pegando o texto do Freud, ele é assustador, ele pode ser assustador, mas ele também pode ser revelador, ou desrevelador. Eu acho que esse é o centro da questão para mim. O filme, eu acho que ele exemplifica isso muito bem. É verdade. Até com várias imagens, pegando o tema porque lá aí, do como o tema são as evento, imagens, né, do evento como um todo, o filme é rico, né, em imagens muito significativas. Passagens, o tempo todo, né? O filme montes, passagens, né? Então, o filme evoca essa ideia que eu falei há pouco, do estar acordado, se estar sonhando, porque eles estão no Japão, num fuso horário totalmente diferente. Ele fica então, meio... lida com isso também. Até ele se acostumar, né, com a ideia do fuso horário diferente e tal, é verdade. Tem pergunta aí, comentário? Temos um comentário e uma pergunta. A Ângela, ela parabeniza, né, que está adorando a entrevista, e ela queria saber também aonde ela pode encontrar, no caso, o seu livro, onde ele estaria Esse disponível. livro está à venda? Como é que funciona? Sim, Ângela. Pode encontrar o livro, pedir pela internet. Ele está em qualquer livraria, Saraiva, Cultura, ele pode ser encontrado em qualquer livraria pela internet. Googlai. A Luzia Almeida, ela gostaria de perguntar
se esse grotesco estaria relacionado à identidade fragmentada. E se a imagem seria uma marca do contemporâneo. Então, duas perguntas, então. Né? Primeiro, se a imagem é uma marca do contemporâneo, não? Claro que não. Eu vou começar pela Já é primeira. bem- Tu ficas com essa segunda, então, Tá Hernani. bom. No que diz respeito à É primeira, que quando tem a a gente fala ver com de- a fragmentação. Mas quando a gente fala de imagem da super, né? Acha que tudo começou ontem, né? Que só tem imagem agora. Né? Isso é um equívoco. No caso da primeira pergunta dela, sim, tem a ver com a fragmentação a partir dessa hipótese de um sujeito cindido e que é dominado, que é regido também por forças que ele desconhece, certo? Relacionado a essas forças, teria esse excesso pulsional, que é aquilo, quando vocês, por exemplo, bem exemplar, assim, aquelas sensações que tu te perguntas assim, mano, como é que eu me meti nisso? Como é que eu me meto nisso? Por que eu fiz isso? De novo, por que eu E fiz de isso novo, né? né? Essa Eu que é a repito, questão, né? repito, né? Então, porque para o Freud esse excesso de sentido que não pode ser ou dificilmente é simbolizado, ele é repetido. Então, se você não o elabora, ele se repete e se repete. São na aquelas sua vida. atitudes que você sabe que, enfim, por que eu faço, mas vai e faz, né? E ele De cita, novo, inclusive, isso no texto. Nunca mais vou namorar com uma pessoa desse jeito, né? Daqui a pouco é de novo. Já de novo. O mesmo Mudou o esquema. focinho, mas... O mesmo esquema. E a questão, porque a gente como vive uma época de superexposição, né, que a imagem é muito poderosa, as pessoas associam sempre essa questão da imagem ao tempo atual, à contemporaneidade, ao pós-moderno. A gente sabe que não é isso. Eu queria que você falasse. Não, é basicamente isso. Quer dizer, o que nós vivemos hoje é um modo de se relacionar com as imagens diferente de outras épocas pela presença maciça das imagens no mundo em que a gente vive. Apenas isso. Mas o meu curso é um curso, na verdade, sobre a teoria da imagem Walter Benjamin. Ora, toda a questão da imagem começa com os gregos, né? Claro. Começa com as imagens, a primeira grande reflexão sobre a imagem é a famosa alegoria da caverna. Imagens projetadas como sombras no fundo da caverna. A questão da imagem coloca a questão do verdadeiro e do falso. Se elas são verdadeiras ou não. Né? Que é inerente ao ser humano, representar as coisas pelas imagens, Quer né? dizer, exatamente, as imagens estão aí, quer dizer, o que a gente tem que pensar é exatamente como é que as imagens funcionam no mundo em que a gente vive, não é? Porque elas nos fascinam, porque... Eu lembrei, Hernani, de dois exemplos recentes, assim, eu acho que essa Olimpíada, né, agora estamos aí com a Paralimpíada, eu acho que na Olimpíada a gente foi um prato cheio para pensar uma série de questões. Duas que me chamaram a atenção e que tem muito a ver com a imagem, até postei isso, uma delas era, eu fiquei até que tu curtiste lá, no meio do jogo da final Brasil e Alemanha, né, o Galvão Bueno naquele seu ufanismo barato, né, do tipo, vamos lá, Brasil, a pátria de chuteiras e tal. E eu olhei o Twitter oficial da seleção alemã de futebol. Então, enquanto o Galvão Bueno querendo criar essa imagem de ufanismo barato, etc., quase que o Brasil ame ou deixe, né? O Twitter oficial da seleção alemã estava 1-0 para o Brasil e eles tirando uma onda, eles brincando, dizendo, olha, cuidado que a Alemanha pode fazer mais 7. Está 1-0 para o Brasil, mas a Alemanha pode fazer mais 7. Então você vê, são modos diferentes de Mas lidar aí com se essa vai imagem. porque você Entende? leu assim, mas se você tivesse outro... É só um exemplo, entendeu? Não, eu acho ótimo você dizer isso, mas aí se vai outra pessoa ler com outros valores, outra ideia, outro pensamento, já vai dizer, olha, os alemães estão fazendo pouco da Fazendo gente, pouco, né? aí já ia tragédia, ser uma uma tragédia. tragédia. Um outro exemplo que também me chamou a atenção nas Olimpíadas, o famoso caso lá do salto com a vara, né? Do francês com o brasileiro na final. Então, essa imagem toda também criada, isso para alguém que estuda psicanálise é um prato cheio, porque tem toda essa imagem do brasileiro bonachão, do brasileiro que super gente boa e que trata bem os estrangeiros, não, aqui não tem disso, aqui não tem segregação, etc. Bastou a câmera focar, né, o francês, no momento em que ele estava sendo vaiado, e ele demonstrou que não gostou de estar sendo vaiado, que a atitude do estádio inteiro mudou com ele também. Então isso eu não quero...
enfim, agora o Maurício vai falar mal do Brasil. Não é essa a questão. Nós a questão para mim é como alguém que estuda a psicanálise, o que isso revela do outro, digamos, do lado negro da força, assim, bem entre aspas, usando essa metáfora de Star Wars, aí, já que eu também estou falando de cinema, que está por detrás ou ao lado do brasileiro bonachão, do brasileiro cordial, né? Que não... Foi construída aí é um... Então, acho que são dois exemplos interessantes. Estereótipos também, né? Gente, eu posso fazer um intervalo agora, já que no próximo bloco vamos conversar com o Hernani, mas o Maurício vai continuar conosco, aí de novo os assuntos vão se interrelacionar, acho que eu vou fazer isso então, mas já agradeço, Maurício, por esse bate-papo agora do primeiro bloco. Ficou alguma pergunta, a gente segura, né? Tudo bem. Que aí o Hernani conversa com a gente depois. Vamos fazer um intervalo então rapidinho, no próximo bloco a gente continua falando de certa forma desses assuntos, mas aí com o Hernani Chaves, que também é professor da Universidade Federal do Pará. E aí o assunto do Hernani, nesse evento da Faculdade de Comunicação, né, que vai tratar da imagem, agora no nosso tempo, o tema é da estética da beleza à estética da percepção. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor esse assunto, esse tema.